1 Coríntios, capítulo 1, verso 18 até o verso 31. Diz assim a santa palavra do nosso Deus. Verso 18. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas, para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Amém. Feche os olhos e oremos. Senhor Deus, graças te damos, ó Pai, por este momento. Nós rendemos graças a Ti, ó Pai amado, porque só podemos nos aproximar da Tua palavra e ter o conhecimento das Tuas verdades, porque Cristo Jesus nos alcançou mediante o sacrifício realizado na cruz. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos deu o Espírito Santo, o mesmo Espírito que conhece as profundezas de Deus. Foi Ele que revelou a nós o conhecimento da verdade. Foi Ele que nos testificou a respeito do Evangelho, com provas indiscutíveis, ó Deus. E nos fez, ó Pai amado, filhos. Sim, ó Pai querido. Obrigado por nos dar a fé que é um dom de Deus, para que creiamos no Evangelho que foi anunciado a nós. Senhor Deus, obrigado por nos dar entendimento para compreender das coisas espirituais. Te louvamos, ó Deus, por isso. Continue a nos sustentar nesta noite. Abençoe cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus. E aqueles que não conhecem a Ti, ó Pai, que o Teu Espírito, o Espírito Santo, dê a estas pessoas o entendimento do Evangelho, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar? Bom, dando continuidade então à nossa exposição de 1 Coríntios, conforme aprendemos na última exposição, Paulo, aqui no capítulo 1 até o capítulo 4, ele está lidando, ele está corrigindo um problema que havia na igreja de Corinto, um problema de divisão. Como nós aprendemos, alguns diziam: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, e outros: eu sou de Cristo. Uma divisão dentro da igreja. E provavelmente este problema estava acontecendo porque os coríntios, cristãos, eles começaram a mudar a sua forma de enxergar o Evangelho
dando mais valor à sabedoria humana, na retórica, na oratória dos pregadores. Ainda mais tendo em vista a cultura que cercavam os irmãos, os gregos, eles valorizavam estas coisas. Inclusive, eles escolhiam filósofos para os seguir. E é por isso que Paulo ele diz que a pregação do Evangelho, ali em Corinto, consistiu somente em Cristo e este crucificado. Paulo diz que não usou de linguagem persuasivas, de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não fosse anulada. E nós já podemos implicar essas verdades para nós, ou melhor, relembrá-las, porque aquilo que deve chamar a nossa atenção, chamar a atenção dos ouvintes, na pregação do Evangelho, deve ser somente Cristo. O conteúdo principal, primordial do Evangelho, Cristo, a sua obra sacrificial na cruz, nada mais deve atrair a nossa atenção. E, por outro lado, aqueles que pregam o Evangelho devem se preocupar somente em evidenciar a Jesus Cristo, e não a sua linguagem robusta, teológica. Cristo, ele deve ser a essência do Evangelho. Então, meus irmãos, tendo essas coisas em vista, este problema que Paulo está lidando ali com a igreja de Corinto, essa divisão que havia na igreja, hoje nós vamos dar continuidade a este assunto, que só vai concluir lá no capítulo 4. E hoje, o tema proposto para o sermão é a palavra da cruz e as suas implicações. Vamos todos repetir? A palavra da cruz e as suas implicações. E eu gostaria de ler novamente com os irmãos o verso 18. Diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. O que a cruz diz? Pense. Paulo está falando da palavra da cruz, mas o que a cruz diz? Veja, nós temos uma cruz aqui em nossa igreja. O que ela diz? Embora nenhum som saia dela, entretanto, se vivêssemos na época de Jesus Cristo, a cruz, ela diz muitas coisas, dentre elas, morte, condenação, dor. A cruz em si, não há nada de especial, pelo contrário, a cruz era o instrumento bem mais conhecido da alta crueldade e vergonha, punição. Sim, os criminosos terríveis, particularmente os escravos mais desprezíveis, ladrões, rebeldes, cúmplices ou autores de rebeliões, eram dignos de morte, morte de cruz. Hoje, em nossos dias, a temos como um memorial, mas isto não anula a realidade aterrorizante, sangrenta e cruel da cruz. Porque foi neste objeto impiedoso que Cristo, Filho de Deus, ele foi pendurado, humilhado, as suas juntas foram desarticuladas, o seu corpo rasgado, foi traspassado, e o seu sangue derramado, morte, sofrimento, dor, é isto que a cruz diz. Entretanto,
Foi a partir da crucificação de Cristo que a cruz passou a anunciar uma nova mensagem, e embora nenhum som saia dela, ela diz para nós: graça, misericórdia, perdão, abnegação, redenção, amor, reconciliação. Esta é a palavra da cruz. E a pregação genuína do Evangelho deve girar em torno desta verdade, porque não existe Evangelho sem a cruz, porque foi na cruz que o nosso Senhor Jesus entregou a própria vida em resgate do pecador, o justo pelo injusto, o santo pelo pecador. Portanto, segundo aqui o nosso contexto, a palavra da cruz se refere ao ponto primordial do Evangelho: Cristo crucificado. E a respeito dessa verdade, precisamos ter em mente que não existe um meio termo, porque Paulo, ele é bem enfático, ele diz: certamente, sem sombra de dúvidas, com toda certeza, a palavra da cruz, ela é vista como loucura ou como poder de Deus. Não há como olhar para a mensagem da cruz de outro modo. Da mesma forma, não existe uma outra opção como consequência da rejeição ou da aceitação do Evangelho, restando somente a perdição ou a salvação. Não existe um meio termo. Sendo assim, como você enxerga a palavra da cruz? Saiba que isso diz muito sobre o rumo que você está seguindo. Porque repare nessas duas maneiras de enxergar a palavra da cruz que Paulo apresenta aqui no texto. Primeiro, como loucura. E a palavra loucura, ela aponta para uma atitude, um comportamento que denota insensatez, falta de senso. Por isso, esta mesma palavra, em algumas traduções, está insensatez, tolice. Portanto, quando Paulo diz que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, a ideia de loucura é o mesmo do que dizer: o Evangelho não faz sentido. Crer que Cristo foi crucificado para remir o pecador não faz sentido, é tolice, loucura. E perceba que não se trata somente de uma maneira de enxergar, mas está incluso aqui neste pensamento uma rejeição, um desprezo, uma repulsa, porque não existe nada de atrativo aos olhos do mundo, daqueles que estão perecendo na cruz de Cristo. E é por isso que aqueles que pensam dessa forma, Paulo diz, estão se perdendo. E estar perdido não é alguém que está sem bússola, que não consegue encontrar um caminho. Mas com o perdido, Paulo, ele está pensando em algo que é destruído, aniquilado. Imagine que você tem um anel precioso, e um belo dia você acorda e olha para a sua mão, e você percebe que aquele anel não está mais no seu dedo. Você perdeu. Você, então, procura, revira a sua casa toda, mas não encontra. Você não sabe onde está, perdeu. E não há nenhuma hipótese de encontrar mais o anel. Já era, perdeu. Talvez nós tenhamos um pouco de dificuldade para entender a relação de perdido com destruído ou estar perecendo, porque este exemplo que eu dei
Se refere a um objeto inanimado, sem vida. Mas agora vamos aplicar então este exemplo a algo vivo. Pense em uma pessoa que é assaltada e ela leva um tiro. E então ela perde a sua vida. Perdeu. Pereceu, está morta, destruída. Então este é o sentido. Entretanto, aqui no nosso texto, Paulo ele vai mais além, porque essa perdição é um resultado da negação da palavra da cruz. Uma perdição completa, uma destruição eterna, sem fim. Não é como alguém que leva um tiro e logo em seguida morre, mas alguém que está caminhando para uma morte eterna, uma destruição para sempre. Um caminho sem volta. Sim, o inferno é o lugar de destruição eterna, e é para lá que estão caminhando aqueles que rejeitam a palavra da cruz, o evangelho de Jesus Cristo. Olhar para a cruz como loucura, mas existe uma outra maneira de enxergar a palavra da cruz, como o poder de Deus. A expressão poder de Deus, de acordo aqui com o nosso contexto, se refere à palavra da cruz, à salvação. E nós compreendemos ainda mais esse sentido quando nós vamos lá para o capítulo 2 dessa epístola, nos versos 4 e 5. Paulo diz que quando ele chegou pela primeira vez em Corinto, ele julgou tudo ali em sua volta, aquilo que os coríntios mais se apegavam, mais amavam. E a conclusão é: eu preguei o evangelho, eu só anunciei Cristo e este crucificado, não usei de linguagem persuasiva, de oratória, porque é isso que vocês querem, é isso que vocês estão procurando, só mais um filósofo com uma nova filosofia. Mas eu não quero propor uma nova filosofia, eu quero anunciar o evangelho de Cristo, a cruz de Cristo. E Paulo diz que ao anunciar este evangelho, o poder de Deus foi evidenciado, foi visto, e este poder está na obra do Espírito Santo, porque ele diz que foi em demonstração de poder e do Espírito Santo que o evangelho que ele anunciou foi visto. E Paulo diz o propósito disso, para que a fé dos coríntios não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Não foi a boa oratória, não foi a sabedoria de Paulo, linguagem persuasiva. Pelo contrário, Paulo, ele não usou dessas coisas para que a cruz de Cristo não fosse anulada. Então a pregação de Paulo foi simples, diante daquela sociedade amante da sabedoria, mas foi através daquela pregação simples que o poder de Deus foi evidenciado. Vidas foram salvas, homens e mulheres se arrependeram dos seus pecados e creram no evangelho. Vidas foram transformadas, foram restauradas. Este é o poder de Deus. A palavra da cruz, ela revela o poder de Deus, porque nela está a salvação. E aqueles que creem são livres da condenação eterna, da morte eterna. Por esse motivo, para os salvos, como Paulo diz, de fato, a palavra da cruz é o poder de Deus. Então essas são as duas maneiras de enxergar a cruz de Cristo, como loucura ou como poder de Deus. Como você vê a palavra da cruz? Se você ainda não creu em Jesus Cristo, a palavra da cruz, ela é loucura para você. E o que isso implica?
a forma como você lida com as coisas de Deus. Tudo aquilo que o Evangelho diz, tudo aquilo que as Escrituras revelam a respeito da vontade de Deus, você despreza. Você não leva em conta. Porque para você isso não faz sentido. O Evangelho não faz sentido. Muito menos uma vida em submissão ao Evangelho. Não faz sentido. Para você que vê a cruz como loucura, talvez o Evangelho é radical. E de fato é radical. Porque há uma mudança na raiz do coração do homem, do problema do homem. E somente após ser transformado, é que nós podemos receber o Evangelho, viver o Evangelho, amar o Evangelho. Mas para você que ainda é incrédulo, a palavra da cruz, o Evangelho é desprezível. Não faz sentido. E além de não fazer sentido, você também começa a desprezar aqueles que vivem em conformidade com o Evangelho. Você zomba da forma como essas pessoas vivem, mas saiba que você está seguindo um rumo. O rumo é a destruição eterna. É questão de tempo. Portanto, creia em Jesus Cristo. Peça a Deus que dê o Espírito da verdade, a fim de que você seja convencido do seu pecado, da sua incredulidade, da sua rebelião contra Deus e a sua rejeição contra o Evangelho. Peça a Deus. Conforme a epístola de Tiago, no capítulo 1, aquele que pede por sabedoria a Deus, Deus Ele dá, Deus Ele concede. Então peça a Deus por essa sabedoria mais elevada, o Evangelho de Cristo. E se você é um cristão, a palavra da cruz, ela deve ser o poder de Deus para você. Essa deve ser uma realidade na sua vida. Essa verdade, ela deve influenciar a nossa postura como cristão. Começando e pensando aqui no contexto, especialmente como nós olhamos a pregação do Evangelho, como nós analisamos a pregação do Evangelho. Lembra? Qual era o problema dos coríntios? Eles começaram a valorizar a sabedoria do homem, a linguagem, a oratória. É por isso que eles começaram, eu sou de Paulo, opa, eu sou de Cefas. Mas nós não podemos agir assim. A nossa postura não deve ser essa. Ao ouvir o Evangelho, devemos pensar somente no conteúdo do Evangelho, se ele está sendo exposto de forma fiel ou não. É por isso que muitos só seguem teólogos de YouTube, grandes teólogos. Não é por causa da mensagem que falam, mas é por causa da oratória, é por causa da sua sabedoria, dos estudos. Sim, isso é importante. Mas o foco nosso deve estar no Evangelho e não naquele que está pregando. Se o Evangelho de Cristo está sendo anunciado de maneira fiel, mesmo que seja simples, aquele Evangelho é digno de toda aceitação. Essa verdade também deve mudar a maneira como nós expomos o Evangelho para outras pessoas. Muitas vezes nós pensamos muito na maneira como nós vamos expor, nos preocupamos com a nossa linguagem, com o nosso português. Sim, isso é importante, mas isso não deve tirar o foco da centralidade do Evangelho, da simplicidade do Evangelho, a cruz de Cristo.
Cristo crucificado, a sua obra redentiva em favor do pecador. Não deixe de falar o Evangelho por vergonha, por medo. Mesmo que diante de você estará autoridades ou pessoas revestidas de poder, não tenha vergonha, não tenha medo, pregue a palavra. Precisamos também, meus irmãos, estar sensíveis. Muitas vezes falamos com os mais simples de forma tão difícil que o conhecimento a respeito de Deus se torna algo distante da realidade daquela pessoa, e isso é anular a cruz de Cristo. Não podemos, meus irmãos, precisamos evidenciar a mensagem do Evangelho, e esta mensagem diz respeito ao nosso Senhor Jesus crucificado. Além disso, esta verdade também deve mudar a nossa forma de viver. Uma vez que a palavra da cruz é o poder de Deus, de fato esse poder deve mudar a forma como nós agimos, pensamos. No nosso trabalho, o poder de Deus deve ser evidenciado em nossas ações. Na escola, faculdade, no casamento, enfim. Essa palavra, a palavra da cruz, ela é poderosa. Foi ela que transformou as nossas vidas. Portanto, precisamos viver de acordo com o Evangelho. Podemos lembrar de Atos capítulo 1, depois da morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus, eles foram revestidos de poder e passaram a anunciar, pregar o Evangelho. Então, uma das marcas que revelam que, de fato, nós experimentamos do poder de Deus, através do Evangelho, é que nós somos impulsionados a falar do Evangelho para outras pessoas, em todos os lugares, aproveitando cada momento. E Paulo, meus irmãos, ele vai continuar aqui. E eu gostaria de que toda a igreja acompanhasse a leitura do verso 19 até o verso 25. Diz assim: pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprouve a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Até aqui a leitura. O apóstolo Paulo, aqui nesses versos, explica como o poder de Deus é revelado em sua sabedoria. E a primeira coisa que Paulo deixa claro é que Deus, ele revela o seu poder destruindo a sabedoria dos sábios e aniquilando a inteligência dos instruídos. E a ideia de destruir e aniquilar é tornar nulo, ineficaz. Como assim? É como se Deus estivesse dizendo que a sabedoria e a inteligência dos sábios instruídos de nada serve, é vã, inútil, quanto o assunto é a palavra da cruz, o Evangelho. É por isso que a sabedoria e a inteligência foi aniquilada, destruída. E como nós vimos aqui no nosso contexto, o poder de Deus é revelado através da palavra da cruz. E Paulo deixa isso bem claro no verso 24. Portanto, meus irmãos, diante da mensagem do Cristo crucificado, os sábios, os instruídos, não puderam
através da sua própria sabedoria e entendimento, responder com fé a palavra da cruz. Não puderam discernir das coisas espirituais, porque aquilo que é espiritual é discernido espiritualmente. Paulo diz isso aqui nesta epístola, no capítulo 2, verso 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O homem natural não consegue e não pode compreender das coisas espirituais. Portanto, aquilo que é espiritual só pode ser revelado, descoberto, através do Espírito de Deus, e não pela sabedoria humana. E Deus, Ele faz assim, para que toda altivez racional seja aniquilada, e ninguém se vanglorie diante de Deus. Ninguém vai poder chegar diante de Deus, fui salvo porque eu fui muito inteligente, muito aplicado, estudei muito teologia, fiz mestrado, bacharel, e enfim, por isso que estou aqui no céu. Consegui, pelo meu intelecto. Não. Ninguém se vangloriará diante de Deus, porque Deus tornou louca a sabedoria do mundo. E a segunda coisa que Paulo argumenta é que Deus, Ele também revela o seu poder ao mostrar a superioridade da sua sabedoria. Porque veja, por mais que o sábio e o instruído sejam capazes de discernir as coisas que estão em sua volta a respeito do mundo, por exemplo, são capazes de descobrir leis da física, ou de descobrir coisas científicas. Entretanto, o mesmo não se aplica ao Evangelho. Porque o Evangelho é algo espiritual, faz parte da sabedoria de Deus. E essa sabedoria, ela é superior do que a sabedoria humana. O homem, ele não consegue chegar ao conhecimento de Deus e responder com fé, com a sua própria sabedoria. O conhecimento para a sua condenação, sim, isso eles conseguem até mesmo pela natureza, pelas coisas criadas, como Paulo diz em Romanos. Mas com relação ao Evangelho, à cruz de Cristo, eles rejeitam, porque eles a vê como loucura. Perante a sabedoria de Deus, não há sábio, não há intelecto, raciocínio humano que possa compreender. É por isso que Paulo, ele diz: onde está o sábio? Onde está o escriba? O inquiridor deste século? Onde está? Por que não conseguem crer no Evangelho? Onde está? Onde está? E estes grupos de pessoas eram pessoas estimadas pelo povo, influentes, mestres. Por exemplo, o escriba é um mestre judaico da lei, e o inquiridor é o filósofo grego, contestante hábil, sofista, que tem a arte para debater, discutir. Mas onde estão eles? Diante da sabedoria de Deus, do Evangelho. Nenhum desses intelectuais, por si só, compreenderam a sabedoria de Deus. Porque Deus tornou louca a sabedoria do mundo, como está no final do verso 20. Veja, meus irmãos, a mesma inteligência que cria remédios, que faz grandes cirurgias,
que descobre leis da física, que estuda astros e fenômenos da natureza, que estuda animais e vegetações. Enfim, a mesma inteligência, ela se desvanece, se esvazia, a ponto de desconsiderar a palavra da cruz, de rejeitar, desprezar as verdades do Evangelho. Desta forma, Deus torna a sabedoria do mundo em loucura, pois nada dela se aproveita diante da salvação que está proposta na pregação do Evangelho. E a terceira coisa aqui no argumento de Paulo, que revela o poder de Deus em sua sabedoria, é que Deus ele revela o seu poder em salvar os que creem na loucura da pregação. Deus, segundo a sua própria sabedoria, estabeleceu um meio para a salvação dos pecadores. E Paulo ele deixa isso bem claro. A salvação não procede do intelecto humano, porque a sabedoria de Deus, ela está em posição, ela caminha na contramão da sabedoria do mundo, porque a sabedoria de Deus, ela possui propósitos diferentes, visa prazeres, felicidades diferentes que o mundo propõe. E é por isso que o mundo diz, é loucura. A palavra da cruz é loucura. Mas é justamente na pregação do Evangelho, nesta loucura que o mundo diz, que Deus revela o seu poder em salvar os pecadores. Então aqui, nesses versos, Paulo ele está deixando bem claro aos coríntios, que a sabedoria de Deus, revelada na mensagem da cruz, ela é oposta à sabedoria do mundo, dos sábios, dos escribas e dos filósofos, pois aquilo que é o poder e a sabedoria de Deus, o mundo diz que é loucura e fraqueza. Mas veja, isto não faz com que a mensagem do Evangelho se torne inútil ou desprezível. A forma como o mundo enxerga não muda nada. A maneira como essa mensagem é revelada, ela chega a nós, ela é a sabedoria de Deus, ela é o poder de Deus. O mundo ele não consegue compreender, e por não conhecer, ele diz, é loucura. Meus irmãos, o que essas verdades implicam em nossas vidas, o que muda na minha vida e na sua vida, saber dessas coisas. A primeira delas, a sabedoria de Deus vai na contramão da sabedoria do mundo. E isso precisa ficar bem fixado em nossa mente. A sabedoria de Deus, revelada no Evangelho, vai em contramão da sabedoria do mundo. Podemos pensar na maneira como o mundo enxerga as coisas. Por exemplo, o pensamento relativista, de que não existe uma verdade absoluta. Tal pensamento nega a inerrância das Escrituras, nega a suficiência das Escrituras, nega as próprias Escrituras. Porque através da palavra de Deus, a sabedoria de Deus, ela diz, Deus criou o homem e a mulher, mas o mundo diz, não, isso não é verdade. Não existe sexo. A pessoa, ela que decide o que ela quer ser. Que sabedoria é essa, meus irmãos? Uma verdadeira loucura é o que nós vemos no mundo.
Podemos também falar do pensamento progressista, que muitas vezes invade a igreja, influencia os cristãos. Nós que temos a mente de Cristo, nós que temos o conhecimento da verdadeira sabedoria, muitas vezes somos influenciados por essa loucura, a loucura do mundo. Mas o quanto de pessoas formadas em faculdades dizem, isso é verdade. Mesmo que seja algo que cientificamente é absurdo, como gêneros homoafetivos, mesmo que isso seja contrário à lógica, existem pessoas gabaritadas, formadas, que dizem, não, existe sim. As pessoas podem decidir o que elas são. Existe mais do que dois sexos. Loucura. Podemos pensar, meus irmãos, em várias outras formas como o mundo enxerga as coisas e taxam como sabedoria. O pensamento comunista, marxista. Loucura. A abolição da propriedade privada. Não é isso que Deus diz. Não é isso que as Escrituras diz. Por isso, meus irmãos, devemos nos apegar à sabedoria de Deus. Devemos analisar a sabedoria do mundo à luz da cosmovisão bíblica, segundo a vontade de Deus. Lembra o problema dos coríntios? Porque estava acontecendo a divisão? Porque eles começaram a analisar as pregações, não à luz da sabedoria de Deus, mas à luz da sabedoria humana. E muitas vezes nós agimos assim. Começamos a discernir das coisas espirituais com a ótica mundana, com a sabedoria mundana. Por exemplo, como nós lidamos com pecados. É com a sabedoria humana, com clínicas psicológicas. Como que as Escrituras lidam com o pecado? Como nós devemos lidar? É com a sabedoria de Deus, e não com a sabedoria humana. O pecador, ele é tratado não em clínicas, mas na igreja. É com as Escrituras. Não com perguntas e meios, confissões positivistas, não. Pecado é corrigido à luz da sabedoria de Deus. Podemos pensar também no contexto, meus irmãos, em que nós vivemos, das igrejas evangélicas, que estão andando de mãos dadas ao liberalismo teológico. E o liberalismo teológico faz justamente isto, analisa as coisas espirituais à luz da sabedoria humana, do homem. Não, isso é mentira. Não pode ser verdade. Por quê? Porque a ciência não consegue provar isso, não consegue comprovar essa verdade. O que? Os milagres de Jesus é mentira. Exceto aqueles que, foi justamente um evento que trouxe as cordonizes e abriu o Mar Vermelho. Até que tem uma lógica nisso. Mentira! O liberalismo teológico está destruindo a igreja, porque está trazendo a ciência, a sabedoria humana para os públicos, rejeitando o evangelho, a cruz de Cristo. Até mesmo sobre a sua morte e ressurreição é colocado em xeque. Se Cristo ressuscitou ou não, estão destruindo as igrejas. Precisamos nos apegar à sabedoria de Deus,
revelada no Evangelho e que foi nos dada sob inspiração do Espírito Santo, as Escrituras. Uma outra verdade que esses versos nos ensinam é a confiança na salvação que vem de Deus. Meus irmãos, o ímpio, ele vai desprezar o Evangelho. O seu familiar, os meus familiares que não conhecem o Evangelho, eles vão rejeitar. Eles não vão querer ouvir. Ou se ouvirem, vão zombar. Porque eles não entendem. Eles não conseguem compreender das coisas espirituais. Mas saber, meus irmãos, que o poder de Deus, ele é revelado no Evangelho, através da obra poderosa do Espírito Santo, isso nos estimula, mesmo diante das rejeições, das zombarias, mesmo diante das adversidades, porque aprove a Deus salvar assim. Cabe a nós falar, e devemos confiar que é Deus que salva, é Deus que convence, e não está na nossa própria condição, na nossa sabedoria, na forma como nós anunciamos. E Paulo, ele continua aqui o texto, verso 22, porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus, sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Ao citar judeus e gregos, Paulo, ele está englobando toda a raça humana aqui no seu argumento. E o raciocínio de Paulo é mostrar que a pregação do Evangelho, ela é vista por todos, todos sem exceção, como algo reprovável, deplorável, pois a ideia de gregos aqui é de gentios, abrange todos os gentios, ou seja, aqueles que não são judeus. Todos rejeitam. Não é isso que as Escrituras dizem, não há um justo sequer, não há quem entenda. Todos rejeitam o Evangelho. Quanto aos judeus, Paulo diz que eles pedem sinais. A ideia de sinais são provas, evidências, pelas quais Deus confirma que uma pessoa foi enviada da parte de Deus. Podemos lembrar de Nicodemos, quando foi ter com Jesus. E o que ele diz? Mestre, nós sabemos que tu és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que você faz se Deus não estiver com ele. Então os sinais são evidências, provas do poder de Deus. E para o judeu, quando esta verdade é aplicada à pessoa de Cristo, isso é fundamental. Porque os judeus esperavam o Messias prometido, e uma das marcas de que o Messias, aquela pessoa de fato era o Cristo, é que ela seria acompanhada de muitos sinais, prodígios, testificando que veio da parte de Deus. É assim que os judeus enxergavam. Eles pediam por sinais. E quanto aos gregos, Paulo diz que eles buscavam sabedoria, e a verdadeira sabedoria para os gregos procede da filosofia, da ciência, da astrologia. O grego, ele acreditava que a sua vida só faria sentido se primeiramente a sabedoria fosse buscada. Aliás,
é esta busca pela sabedoria que nasce a filosofia. Então este é o pensamento grego. Enquanto os judeus pedem por sinais, os gregos, os gentios, buscam por sabedoria. Mas Paulo diz, entretanto, diante dessas perspectivas, nós pregamos a Cristo e este crucificado, que é escândalo para uns e loucura para outros. Sim, os judeus vê como escândalo, porque é maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. O madeiro era o lugar onde os piores pecadores deveriam estar presos, pendurados, mortos. Por isso, a pregação que Cristo morreu na cruz para remir o pecador é escândalo para o judeu, para os gregos e gentios. A pregação do Cristo crucificado não faz sentido algum, porque onde está a sabedoria? No Filho de Deus crucificado, pendurado no madeiro. Onde está a sabedoria? Para o mundo, a crucificação de Cristo é vista como loucura, fraqueza. Mas aquilo que aos olhos do mundo é loucura e fraqueza, ali está a verdadeira sabedoria que os gregos tanto buscam, o verdadeiro poder que os gentios tanto pediam. Mas todos rejeitam o Evangelho, porque é a verdade. O problema está no coração do homem, porque não há loucura nem fraqueza em Deus. E é natural que o homem rejeite o Evangelho, porque se refere às coisas superiores ao intelecto humano. Por isso que eles rejeitam. É por isso, meus irmãos, que a salvação, então, é uma obra totalmente divina, procede do próprio Deus. É Deus que chama os pecadores para a salvação. E essa ação divina em salvar os pecadores, em chamar aqueles que estão distante da verdade, é uma ação que não é movida por alguma coisa que há no homem. Pelo contrário, a lógica de Deus é contrária à humana. Deus escolhe aqueles que são totalmente improváveis aos olhos humanos, aqueles que são desprezíveis. São esses que Deus chama para a salvação. E assim é que o poder de Deus é manifestado, é exibido. Paulo diz que a conversão da sua vida é exemplo disso. Em 2 Timóteo, no capítulo 1, em 1 Timóteo, no capítulo 1, que ele diz que Cristo veio ao mundo para salvar o pior dos pecadores, o qual ele era o pior, a fim de que através da vida dele fosse evidenciado o poder de Deus. Podemos lembrar lá em Gálatas, quando os judeus, alguns cristãos, olham para Paulo, e agora, convertido, dando frutos de conversão, aquelas pessoas começam a glorificar a Deus, porque aquele que perseguia a igreja, agora prega a verdade que outrora procurava destruir. É assim que Deus evidencia o seu poder. Aquelas pessoas que são improváveis. Podemos lembrar dos apóstolos, pessoas simples, pescadores, iletrados, incultos, mas quando começam a pregar no templo, o texto diz que as autoridades do povo e os anciãos, eles ficaram admirados,
por ver a intrepidez de Pedro e João, pessoas simples, desprezadas aos olhos da sociedade, mas é nessas pessoas que Deus evidencia o seu poder, a sua sabedoria. Isso não quer dizer, meus irmãos, que Deus não salve, não chame os poderosos, os ricos e sábios deste mundo. Mas o próprio texto diz, não são muitos assim que são chamados. É o que Paulo vai nos ensinar aqui nos versos a seguir. Deus salva, mas não são muitos. Mas antes de entrarmos neste assunto, precisamos meditar nas verdades que vimos até aqui. Como eu disse, meus irmãos, a questão da rejeição do Evangelho não se refere somente a judeus e gregos, mas engloba toda a raça humana, inclusive nós. Essa era uma realidade nossa. Nós rejeitávamos o Evangelho, desprezávamos a mensagem da cruz. Nenhuma beleza havia. Pense, reflita na sua conversão. O que você fazia? Como era o seu proceder, o seu modo de viver? Você amava a Deus? Você tinha prazer, alegria em obedecer à vontade de Deus? Não, não era assim. Buscávamos qualquer outra coisa, menos a Jesus. Caminhávamos para bem longe da cruz de Cristo, da vontade de Deus. Seguíamos um caminho totalmente oposto. Essa era a nossa realidade. E talvez essa é a realidade de alguns que aqui estão e que ainda não professaram a fé em Jesus Cristo. O Evangelho ele não faz sentido para você. Aquilo que o Evangelho propõe, não há nada de prazeroso. Mas é através do Evangelho, somente através do Evangelho, é que você pode ser salvo. Reconheça a sua incapacidade. Peça que Deus te dê o Espírito Santo para te convencer das coisas espirituais. Porque as coisas do mundo podem até de certa forma te dar um prazer momentâneo, mas são essas coisas que estão te conduzindo para a destruição eterna, para a morte eterna. Foi o que nós vimos. Para aqueles que a palavra da cruz é loucura, eles estão perecendo. Nada adianta viver no presente e não levar em conta a eternidade. Isso é loucura. Continuando, meus irmãos, o texto. Paulo diz, verso 26, irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu Deus as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Veja,
Qual é o motivo de Deus escolher, eleger? E aqui, no nosso texto, essa palavra, elegeu, literalmente significa selecionar, tomar para si, escolher. Aqui nós vemos uma boa base para a doutrina da eleição, que muitos fazem pouco caso, desconsideram, mas é bíblico, irmão. Quantas vezes Paulo enfatiza, Deus escolheu, Deus escolheu, Deus escolheu, elegeu, separou para si. E Deus, Ele faz isso para que a glória seja somente dEle. Este é o motivo porque Deus elege, para que a glória seja totalmente dEle. Ninguém tem o que se gloriar diante de Deus. Não é o homem que escolhe a Deus. Cristo, Ele mesmo disse, não foste vós que escolhestes a mim, mas eu que escolhi vocês. Não é o homem que escolhe, é Deus. O Evangelho de João é um evangelho conhecido como o Evangelho da eleição. Por várias vezes, vemos lá que é Deus que escolhe. Todo aquele que o Pai me dá, esse vem a mim. Só podemos nos aproximar de Deus, só podemos compreender a sabedoria de Deus, se houver primeiramente essa ação divina em chamar, trazer para perto, com base na eleição divina. E a escolha de Deus não foi por quem nós somos. É porque eu sou autodidata, é porque eu sou governante, eu sou autoridade, eu vim de famílias ricas. Não é por isso. Mas a escolha de Deus visa justamente envergonhar os sábios, os poderosos deste mundo, a fim de reduzir a nada aqueles que pensam ser alguma coisa, por causa da sua posição social, por causa da sua profissão. Deus aniquila a sabedoria humana e torna desprezível aqueles que pensam ser algo. Porque a salvação não é com base em quem você é. Então é assim que Deus escolhe. Escolhe os simples, os fracos, os humildes, os desprezados, aqueles que nada possuem, a fim de que ninguém se glorie diante de Deus. Como eu disse, isso não quer dizer que Deus não vai salvar poderosos, autoridades, ricos, mas o texto deixa bem claro, não são muitos assim. É difícil, mas nada é impossível para o poder de Deus, para a graça de Deus. Conforme o nosso Senhor Jesus diz a respeito de um jovem rico, que não estava disposto a doar as suas riquezas e seguir a Deus, Jesus diz, é muito difícil aqueles que possuem riquezas ser salvo. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico crer e seguir a Cristo. Meus irmãos, esta é a eleição gloriosa de Deus. Conforme nós vimos, então, Deus elege não com base em quem nós somos, mas Ele elege justamente aqueles que são improváveis, para que a glória dEle seja evidenciada. E a pergunta que eu faço para vocês é, e se alguém perguntar para você, por que Deus te elegeu? Qual é a sua resposta? Porque eu sou bom? Não! Não é essa a resposta.
Porque eu tenho importância, eu sou um governante. Não. Por que Deus te elegeu? Qual é a sua resposta? Certa vez, um monge perguntou para Francisco de Assis qual é a razão de Deus tê-lo escolhido. E Francisco de Assis não tinha resposta. Mas aquele monge insistiu: não, deve ter algum motivo, uma razão para Deus tê-lo escolhido. Depois de um tempo pensando, Francisco de Assis, ele responde, ou melhor, ele sugeriu que Deus o escolheu por não haver pecador pior. Ele me escolheu porque não há pecador pior do que eu. E se alguém te perguntar, por que Deus te elegeu? Qual é a sua resposta? Diante de tudo que vimos, com base na eleição de Deus, qual é a sua resposta? Sabemos que a glória de Deus é que deve ser evidenciada. Charles Spurgeon responde a essa pergunta, dizendo: creio na doutrina da eleição, porque tenho absoluta certeza que se Deus não me escolhesse, eu jamais o escolheria. E eu tenho certeza que Ele me escolheu antes de eu nascer, ou do contrário, nunca me escolheria depois disso. Interessante isso. Deus, Ele me escolheu, porque se fosse por mim mesmo, eu jamais escolheria a Deus. Eu jamais queria a Deus. E Ele fez isso antes de eu nascer, porque caso contrário, depois disso, aí que Ele não ia me escolher, por causa dos meus pecados, da minha vida. Porque Deus te escolheu. Meus irmãos, não negue esta realidade. Ela é bíblica. E não há nada de contraditório nessa doutrina, como alguns falsamente acusam e deturpam a doutrina da eleição. Como se Deus fosse mau ao fazer isso. Pelo contrário, um homem natural, ele não quer Deus. Ele rejeita Deus. Mas Deus, Ele quebra esse orgulho, Ele mostra a sua graça e misericórdia ao salvar essas pessoas. Para que a sua glória seja evidenciada. A glória de Deus é que é vista na eleição. A eleição, ela revela a graça e a misericórdia de Deus. Sim, nada tínhamos, nada éramos, a não ser pecadores dignos de morte, morte eterna. Mas Deus revelou a sua graça e misericórdia ao nos escolher. Não há um motivo, somente a glória de Deus é evidenciada na eleição divina, a graça e a misericórdia. Meus irmãos, e Paulo conclui aqui o nosso sermão de hoje, porque ele vai dar continuidade a este assunto, mas quanto ao nosso sermão de hoje, Paulo conclui dizendo, verso 30, mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Os escolhidos, os eleitos, eles são chamados então a pertencer a Deus. Nós somos de Deus em Cristo Jesus. Essa expressão em Cristo mostra uma nova posição do cristão. Agora pertencemos a Cristo. E Paulo, ele diz que o fato de estarmos em Cristo
nos torna, meus irmãos, galardoador de tudo que Cristo conquistou. O texto diz: Cristo se nos tornou da parte de Deus sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção, aquilo que era impossível para nós, Cristo realizou em nosso lugar. Quem poderia ser justo? Ninguém. Plenamente justo, ninguém. Plenamente santo, ninguém. É por isso que Cristo, Ele se faz essas coisas em nosso lugar. E é importante nós ressaltarmos cada propósito que Cristo cumpriu por nós. Cristo, Ele é a nossa sabedoria. Ou seja, é por meio de Cristo que nós temos acesso a Deus, o caminho que nos conduz à salvação. Ele não está mais coberto, não é mais algo que foge da nossa capacidade de raciocínio, do nosso intelecto. Mas agora, nós em Cristo recebemos a sabedoria verdadeira para viver uma vida de retidão e prudência, para analisarmos o mundo com a mente de Cristo, como Paulo diz aqui nessa epístola, no capítulo 2, verso 16. E nós, meus irmãos, pereceremos se buscarmos sentido em nossa vida em sabedoria fora de Cristo. A sabedoria nós encontramos em Cristo. Cristo é a nossa justiça. Mediante a fé em Cristo, somos considerados justos, sem culpa diante de Deus. E além disso, nós temos um grande amparo para julgar as coisas em nossa volta, com justiça, sem imparcialidade, pois a nossa forma de julgar não procede da nossa mente, do nosso raciocínio, mas da vontade de Deus revelada nas Escrituras. Cristo é a nossa santificação. Foi através de Cristo que somos declarados santos e capacitados, habilitados a viver em santidade. Não há pecado que nos afaste de Deus. Em Cristo nós temos pleno perdão e remissão de pecados. Cristo também é a nossa redenção. Redenção é pagar o preço. Em Cristo nós temos todo o preço pago pelos nossos pecados, porque o sangue de Cristo cobriu toda a nossa dívida. Paulo diz em Romanos capítulo 8, verso 1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há, porque o preço foi pago. Ele é o nosso Redentor, Ele é aquele que comprou as nossas vidas, através do seu precioso sangue. Meus irmãos, o que essas verdades implicam para nós? Talvez a maior implicação é nos colocar diante de Deus de joelhos, em adoração, em gratidão, em louvor a Deus. Porque nada éramos, nada possuímos, nenhuma herança tínhamos, não somos procedentes de famílias ricas, não somos bons moralmente, ou melhor, não éramos bons moralmente, não tínhamos condições de responder à pregação do Evangelho com fé. Mas aprove a Deus nos chamar, porque se não fosse o chamado de Deus, estaríamos caminhando para longe de Cristo, e neste momento, estaríamos amando essa distância que há entre Deus e o homem, por causa do pecado, submissos à sabedoria humana, aos conceitos humanos, aos pensamentos humanos. Mas aprove a Deus
nos eleger, nos escolher, meus irmãos, para a salvação eterna. Nós que considerávamos a cruz como loucura, e estávamos perdidos por causa disso, fomos eleitos, chamados para perto de Deus. Deus, Ele nos deu o seu Espírito, para compreendermos as coisas espirituais, um novo coração, uma nova mente, e responder com fé o Evangelho, porque sem isso jamais creríamos no Evangelho. Meus irmãos, o que isto causa em nossas vidas, senão louvor a Deus, um espírito de gratidão. Éramos loucos, desprezadores do Evangelho. Meus irmãos, precisamos ser gratos a Deus, porque além de andar totalmente oposto à verdade do Evangelho, vivendo uma vida de escravidão da própria vontade, servindo os próprios desejos e paixões, odiando uns aos outros, andando com invejas e malícias. Se não fosse suficiente a eleição de Deus, Deus ainda Ele revela poder maior e graça imensurável ao atribuir todos os méritos de Cristo para nós, as nossas vidas. Cristo, Ele tornou para nós, porque nós jamais poderíamos cumprir isso. Por isso que Cristo, Ele tornou para nós sabedoria, justiça, redenção, santificação. Temos uma nova vida em Cristo. Deus, ao olhar para nós, Ele não viu, meus irmãos, como o mundo vê. Olha a sua volta. Olha para o irmão que está do seu lado. O que faz desse irmão precioso? O que faz desse irmão valioso? O que esse irmão tinha de importante? O que esse irmão realizava de tão glorioso? Nada. Mas ele está aqui por causa da graça de Deus. Ele está aqui porque através da vida dele, que Deus, Ele reduz a nada aqueles que são poderosos, aqueles que pensam ser alguma coisa, pessoas simples, humildes, mas com uma herança eterna, garantida nos céus, através de Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Peço que a igreja se coloque de pé. E juntos vamos agradecer a Deus por essa vocação, por essa eleição. Agradeça a Deus pela sua salvação. Oremos. Senhor Deus, Tu que és totalmente outro. Senhor Deus, o Senhor que é revestido de toda glória, majestade, suficiência, poder. Sim, o Senhor, ó Deus, que é digno de toda glória, honra, olhou para nós com misericórdia, olhou para nós,
não porque havia em nós algo de especial, pelo contrário, nada havíamos, nada tínhamos a oferecer ao Senhor. Nossa vida era totalmente maldita, caminhávamos para a destruição eterna, para o lugar onde os pecadores merecem. Sim, ó Deus, nós tínhamos um rumo certo, mas o Senhor usou de bondade e misericórdia, nos chamando para perto, nos elegendo, para que a glória do Senhor fosse manifestada através de nós. Sim, ó Deus, obrigado, ó Pai amado, por fazer de pessoas simples, desprezadas, pessoas que carregam a glória de Deus, pessoas que evidenciam o poder de Deus. Embora o mundo nos despreze, o mundo olha para nós com desprezo total, entretanto, Senhor Deus, nós sabemos que há em nós algo valioso e precioso, o próprio Cristo que está em nós. Sim, ó Deus, o próprio Cristo que está em nós, porque aquele que se gloria no Senhor. Não há nada em nós, não somos melhores do que os outros, porque cremos no Evangelho, porque estamos nos cultos constantemente. Não há nada em nós, não somos melhores, mas porque Cristo está em nós, a glória de Deus é vista, manifestada. Obrigado, Senhor Deus, obrigado por tamanha graça e misericórdia. Senhor Deus, nos ajude a viver em conformidade com esta verdade que vimos até aqui. Senhor Deus, não permita que o nosso coração seja tomado por sentimentos carnais, que venhamos a ponto, Senhor Deus, de olharmos uns para os outros de forma desprezível ou achando que somos algo, ó Pai, porque não é assim que o Senhor pensa. Pelo contrário, o seu poder é evidenciado na fraqueza. Sim, ó Deus, nos ajude a pensar mais no Senhor, na sua glória, como pregadores, ó Deus, que venhamos evidenciar a tua glória, o teu poder, na mensagem do Evangelho, na mensagem simples do Evangelho, e que os meus irmãos, ó Deus, aqueles que ouvem a palavra de Deus, a pregação, possam se apegar somente naquilo que o Evangelho diz. Isso, ó Pai amado, se for de forma fiel, porque se anunciarmos algo que não está de acordo com a Tua palavra, que seja rejeitado, porque Cristo deve ser glorificado e evidenciado em nosso meio, em nome de Jesus. Amém.